A minha amiga Ana Cláudia faz assim, ó. Vocês estão fazendo um chique. E aí eu me desestabilizei aqui com os beijos. Aí, ó. Mutirão, começando aqui pela Rede Boa Nova de Rádio. Quer participar com a gente? 0800 979 5011. As meninas vai ter o maior carinho lá em atendê-los. Eu sou Franklin Félix e à minha frente, aqui ao meu lado, em todos os ambientes, as pessoas mais lindas dessa Rádio Boa Nova. Muito bom dia, Ive de Albuquerque Figueroa. O legal é que ele reconhece a gente, né, Thiago? Reconhece as nossas características, os valores que a gente tem. Como é que tá a voz dele também agora? Né? Muito obrigada, né, pelos elogios, Franklin. São verdadeiros. Né, são verdadeiros, eu sei que são, também os nossos também são. O amor que a gente sente por você também é verdadeiro, Muito né? amor. Tem música de amorzinho aqueles, né? Que tá no momento mais romântico do programa. Só que não. Só que não. Então, bom dia aos ouvintes, né, e os telespectadores. Então, a gente sempre gosta de lembrar que nós estamos também na TV Mundo Maior, no www.tvmundomaior.com.br ou redemundomaior.com.br. Você acessa pelos dois links. E a gente também hoje vai falar sobre um tema bem legal. A gente terminou o programa da semana passada puxando esse tema. E eu acho bacana porque a gente não refletiu sobre ele ainda, que é sobre o vagão rosa. E aí, será que a gente concorda ou não, Tiago Rosa? Tiago Rosa. Né? Thiago Rosa, vagão rosa, tá vendo? Tudo rosa. Muito que bem. Minha vida em Saudade, cor de rosa. viu? Saudade Né? de você que nos abandonou. Não abandonei. Você tinha Estou compromissos? de volta, né? Sim, faculdade, na Explica reta final. explica para as pessoas que você não estava Reta aqui. final da pós-graduação, então tem que me dedicar. Tem aula de sábado agora na reta final, mas mais um mêsinho aí já tá acabando. E tô dedicado totalmente pra vocês aqui, pro Frank, tá aí. Muito que bem. Ganhou ponto. Você fez a barba? Parei. Parou. Tava muito bagunçada, né? Eu deixei crescer bastante. Tem que aparar um pouquinho. Mas bom dia a todos que estão em casa, estão nos ouvindo. É um prazer de estar de volta aqui com vocês nessa bancada aqui de direitos humanos. Essa semana também foi bastante... Você falou dos textos que eu fiz sobre os taxistas lá, né? Bastante experiências novas aí por Minas Gerais e aqui em São Paulo também. Beijo pros nossos amigos taxistas. Sabe que assim, eu tenho muitos amigos taxistas que entendem bem, né, essa questão dos direitos humanos e do respeito, né, às Pode individualidades, generalizar, né? mas eu vim também com uma experiência do Thiago, eu vim agora há pouco pra rádio, com uma experiência bem interessante com um taxista que tinha oposições totalmente aos direitos das pessoas e acabou no final da nossa conversa pensando assim que ele estava generalizando demais, talvez ele precisasse conhecer um pouco mais as causas, né, os motivos, né, por que a gente muda tanto as nossas leis, porque a Constituição brasileira ela é nova, né, ela é de 88, mas ela é uma das constituições que mais é modificada, não porque as pessoas gostam de mudá-la, mas gostam de mudá-la para atender às necessidades da gente, né, que também vai mudando, né. Claro. E esse país mais justo, igualitário e inclusivo é quando a lei ela consegue atender a todas as pessoas, né, não só a mim, não só o Thiago, não, consegue entender entender e atender a todas as pessoas. E é sobre isso que a gente convida os queridos amigos aí que acompanham o Mutirão aqui pela Rede Boa Nova a descer do muro, a se posicionar. A gente sempre tem falado, né? A gente não precisa ter opinião sobre tudo, né? Tem coisa que fala, não sei, não quero saber, não quero me posicionar, mas a gente sempre faz um convite para as pessoas se posicionarem e descerem do muro. Marcos, solta pra gente, por favor. De que lado você está? Desce do muro. Bom, falando então, emendando o assunto sobre o vagão rosa, após frequentes casos de denúncia de assédio e abuso sexual nos vagões e trens de metrô, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aí aprovou em julho a criação do vagão rosa, onde todas as corporações de transporte público ferroviário deveriam ter um vagão dedicado às mulheres. E também algumas crianças também, adolescentes, poderiam também fazer parte desse uso. No dia 12 de agosto agora, o governador do estado vetou o projeto, alegando que segregações não seria a solução. E ele ouviu também algumas grupos coletivos também para poder tomar essa decisão. Ele não tomou a decisão por ele pensar dessa forma, mas ele ouviu também vários coletivos a respeito disso. Importante também destacar nesse começo aqui do nosso programa que 73% das pessoas, após uma pesquisa feita pelo Datafolha em julho, da população de São Paulo, aprova o vagão rosa. Quantas? 73% das Caramba, pessoas. será que é mesmo o índice daquele do IPEA que depois reviram, né, a pesquisa? Ou será que Esse é real, não foi revista, né? de julho não foi De julho revista. não foi E é uma revista. galera que usa o metrô, usa o metrô. que usa os transportes Fizeram públicos. e até depois a gente pode falar assim, alguns coletivos também, alguns são a favor e outros são contra.
É bom a gente até colocar, olha, o telefone é 0800 979 5011, gratuito. Você concorda com o vagão rosa? Você que é mulher... É a solução, né? Você acha que é a solução ter um vagão específico para mulheres para evitar, né, abuso sexual ou coação a esse respeito? Né? Então a gente está colocando em baila essa discussão. Lembrando, Ive, que 33 homens foram presos desde o começo do ano por violência sexual contra as mulheres, né? Então, ou por assédio, ou por atentado violento ao pudor, ou por tentativa de estupro e tal. 33 homens foram presos, né? Desde quando a polícia começou a investigar com mais afinco essas questões envolvendo o metrô, o trem de São Paulo. E aí, mas o que eu queria pensar é o seguinte, outras cidades fazem isso, Rio de Janeiro desde 2006. Já tem há 7 anos, né? E Brasília 9 meses, entendeu? E alguns países com características bem machistas, né? O Egito, a Índia, o Irã, a Indonésia, Filipinas, México, Malásia, né? Então, assim, é pra gente refletir. Eu posso falar como mulher, né? Eu queria isso, eu queria te provocar isso, exatamente. Você se adiantou, mas a gente provoca, né, Thiago? Lógico. Faça aí, Enquanto desce do muro, descer do muro. Exatamente, o que desce você acha do vagão, disso? né? Bom, eu acho que essa é a primeira coisa. Eu não concordo com o vagão rosa. Porque a culpa, né, da questão da violência sexual não é da vítima. Nunca, Né? né? Nunca, a culpa não é minha, a culpa não é porque eu sou mulher que o fato de ser mulher eu tô provocando um homem, ou instigando um homem a né, cometer alguma atitude comigo sem a minha liberdade, sem eu aprovar que aquilo aconteça, né? Então o fato de eu estar num vagão e lotado não faz com que o homem tenha direito algum de encostar em mim, ou de se insinuar, ou de provocar qualquer situação que seja vexatória para mim, humilhante, com essa conotação. Então, acho que ter um vagão rosa, você está segregando e, ao mesmo tempo, dando, potencializando essa postura de alguns homens, né? Realmente, é isso mesmo que você está fazendo, isso é certo, né? Porque, né, se as mulheres estão aí, você não consegue se controlar. Então, está dizendo que um homem é um animal instintivo, que sente o cheiro da fêmea e não consegue se controlar, ter um mínimo de bom senso, de respeitar as outras pessoas que estão ao seu lado. Isso a gente está falando numa conotação também, pensando que a sociedade é só heteronormativa, Claro. o que não é. Né? Claro. Então, independente se eu estou num vagão rosa, só tem mulheres, mas existem meninas que são homossexuais e que têm uma tendência que, tipo assim, de desrespeito, de abuso, também vai acontecer. Claro, com certeza. Muito Né? bem lembrado. No vagão que tá lá só os meninos também vão acontecer. Então, assim, a gente está pensando pelo lado avesso. Eu não concordo. Essa é a minha posição. Tanto que, só para emendar sobre essa questão da sociedade heteronormativa, alguns dos casos que foram pegos aí pela polícia nessa histeria coletiva que teve aí de bastante casos de abuso sexual no metrô, alguns casos era de homens abusando de outros homens que foram presos. Interessante isso Sim, também. teve 2, 3 casos aí que foram pegos de homens abusando de outros homens. E foram presos, inclusive, em flagrante, da mesma forma que estavam abusando de mulheres também. Bem lembrado, sabe? Porque quando a gente fala de ações imediatas, é sempre muito perigoso, né? A gente fala assim, olha, então a solução é nós segregarmos mais uma vez, né? Então a gente faz vagão para as mulheres e deixa os outros homens e tal, que são todos os culpados, todos os exploradores sexuais, né? Todos os tarados vão ficar no outro vagão. Porque a gente não é isso que Então não é verdade. E aí eu acho que o trabalho que deve ser feito, inclusive, dentro da casa da gente, é esse respeito que se deve ter pela criatura humana. Se é mulher, se é homem, se é hétero, se é homossexual, se é bissexual, se é pansexual, não interessa. Sim. O respeito para o ser humano, ele deve ser em qualquer esfera, né? Principalmente quando nós estamos num ambiente coletivo, né? Imagina se a moda pega, né? Então lá no avião também vai ter espaço para mulher, espaço para homem e tal. E a gente, historicamente, isso já aconteceu, né? Então, segregava-se nos templos religiosos. Algumas denominações de fé ainda fazem isso, né? Separam homens de mulheres e tal. Não só, gente, aqui próximo da gente, os encontros espíritas de juventude. Tem a ala dos meninos e a ala das meninas até hoje. Pelo menos na minha época era assim também, né? Sim. A gente foi em vários encontros juntos, inclusive eu nunca lembro de ter deitado do lado do Franklin. E ficar contando história até de madrugada. Até de madrugada, porque isso provavelmente que a gente fazia antes de ir pro né? A gente ficava lá embaixo esperando dar o horário, ficamos conversando à noite e tal, até a hora que vamos dormir.
e a gente ia para alojamento das meninas, e os meninos para alojamento dos meninos. E eu lembro que nesses encontros também existiam situações vexatórias de ambos os lados. Tinha sim. Né? Então, você vê, segregar, tô vendo que não é o caminho. Mas assim, aqui em São Paulo, não sei se vocês vão se lembrar desse tema, porque é um pouquinho... O Vagão Rosa já vem sendo falado há muito tempo. Eu não vou lembrar, porque eu sou mais jovem. Esse ano, baby. Então teve uma rádio de São Paulo, também uma rádio AM, que ela começou a fazer uma propaganda sobre o metrô de São Paulo. Então, na verdade, a propaganda ela era do governo de São Paulo, né? Para falar sobre as ações do metrô de São Paulo. E essa propaganda na rádio era muito, assim... machista, porque ela colocava assim, né, um diálogo e falava assim pro rapaz, então, se você quer, assim, conquistar alguma menina, né, só que assim, ele não usava termos legais, ele vestia uma personagem caracteristicamente nordestina, com falas nordestinas, então já é uma forma de respeito e segregação. Sim. E dizia assim, então você quer conhecer, né, fulano, nos termos, quer conhecer tua nega? Então quem sabe se lá no metrô, tu não se achegando perto, você não consegue uma. Mas é recente, né? Isso é recente. Foi uma campanha que foi vinculada na rádio todos os dias, ficou muito famosa. Então quer dizer assim, a gente está falando no nosso olhar, mas existiu uma agência, né, existiu um governo que pensou isso, uma campanha. Existiu uma agência que foi contratada para fazer uma campanha, essa campanha foi aprovada por pessoas da agência e pessoas da organização pública do governo do Estado, que aprovaram a veiculação dessa propaganda, que não só, acho que incita essa questão desses atos que aconteceram no metrô, mas também diz quem é que faz. Ele disse assim, ó, quem tá fazendo isso aí, ó, esses nordestinos aí, que estão fazendo isso. Eu acho que a gente, de novo, a gente pensa na questão da segregação, né? Quando a gente olha com esse olhar mais cuidadoso, e aí eu fico pensando que nessa semana também foi falado muito da questão do Abdul Masih, não é? Aquele médico, eu não sei, não lembro o nome dele, que foi o médico que foi condenado a mais de 200 anos por violação de direitos humanos e por exploração das mulheres, em especial as suas pacientes. E ontem eu vi o Cortella falando, e ele dizia o seguinte, que a gente uma mulher andando na rua, ela está sozinha. 2 mulheres andando na rua, 2 mulheres sozinhas. 3 mulheres andando na rua, 3 mulheres sozinhas e desacompanhadas. 4 mulheres andando na rua, 4 mulheres sozinhas e desacompanhadas. Então, quantas mulheres são necessárias para que andem juntas e a gente continue dizendo que elas estão desacompanhadas sozinhas, né? E aí impera o machismo. Olha lá, 4 mulheres sozinhas, 5 mulheres andando sozinhas na rua essa hora e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, ó, esses 2 casos, tanto do Vagão como do médico que foi preso, ex-médico, né? Eu achei legal isso que o Cortella falou, que é assim, ele é um ex-médico porque os seus pares tiraram dele o título que ele tinha. Ele pode ser formado em medicina, mas ele não tem autorização agora para... Ele não tem autorização dos seus pares nem da justiça para exercer a sua profissão. Mas o que eu fico pensando é que olhar de generosidade que a gente vai ter, inclusive para o algoz, né? Que ele seja punido, que ele seja criminalizado dentro dos aspectos legais e não dentro dos aspectos vingativos, né? Então, justiça, de novo, não é a mesma coisa que vingança. Ele tem sim que responder pelos seus atos, mas não com esse olhar que execra, né? Que esquece toda a condição humana. Claro que o que ele fez é deplorável, mas a gente tem que ter sempre esse cuidado. E que tem a mesma lógica do Vagão. Né? A questão do como é que a gente fala o nome dele mesmo, que é um nome difícil? Abdul Masih. É uma coisa... Massif, né? No final. Nassif. É uma lógica bem igual a do Vagão, porque além de ser machista, né, quer dizer, então ele se aproveitava, se utilizava do mecanismo de ser médico, né, da autoridade dele em relação ao tema, para, né, cometer os atos que ele fez. Agora, antes de vocês lerem aqui, que chegaram várias ligações, que é muito bacana a participação dos ouvintes, muito obrigada. Então, só lembrando que é o 0800 979 5011. Eu quero mandar um beijo especialíssimo pro Fábio Levi, que está na escuta. Muita alegria pra gente, você está escutando a gente. Fábio. Que você tá dentro do nosso coração para sempre, Fábio. Olha, o dia que você quiser vir aqui...
Muito bem-vindo, Muito muitíssimo bem-vindo, Mutirão. Olha, eu tenho Faz uma- o desafio do balde de gelo, Fábio, e grava pra gente ver. Eu sou contra o balde de Ai, gelo. pelo amor de Deus, balde de gelo. Sou contra. Inclusive, quem criou o balde de gelo morreu afogado nos Estados Unidos. Já até desci no muro, do muro no Facebook por causa desse balde de gelo. Não, você viu que o criador morreu afogado nos Estados Unidos. Não, e a outra atriz também quase morreu afogada esses tá dias vendo? também com esse bendito. Dois bombeiros foram feridos, levaram um choque gravíssimo tentando ajudar outras pessoas é uma fazendo coisa esse que- desafio. É uma histeria coletiva, igual eu falei. É. Mas eu tenho uma solução, sabia? Pra acabar com o vagão rosa e para as mulheres serem... Usem burca. Eu acho que é uma solução legal para as mulheres, né? Usar uma burca. Mas você sabe que mesmo as pessoas que usam burca, né, e também sofrem assédio sexual, gente. A mulher não precisa estar... Olha, eu como sou sei, mulher, eu eu vou tô dizer brincando. vou dizer para as pessoas que se eu sair de pijama na rua, vai ter um cara que vai achar no direito de vir me provocar. Tem fetiches também, né? Se eu sair de saia curta, vão falar que eu tô me oferecendo. Se eu sair de calça comprida, vão falar que tá pegando no corpo, eu tô mostrando meu corpo. Se eu sair de burca, o cara vai achar que é mistério. Então eu também tô provocando ele. O olhar, né, do assédio é sempre da pessoa que assedia. Exatamente. A culpa nunca é da vítima. Ela tava andando de madrugada lá na rua com roupa ela curta. tá ali no momento que é propício. Não, o momento E ao mesmo propício... tempo, sempre do e ao mesmo violador. tempo eu fiquei muito preocupado quando surgiu esse monte de casos aí no metrô de assédio e tudo mais, porque já nas pessoas, isso que eu comentei no começo de histeria coletiva, assim, e o meu receio, até o coletivo lá, Mulheres em Luta, que é a favor do vagão rosa, inclusive, também, Sim. distribuíram na época alfinetes para as pessoas poderem espetar nos outros. Lembro da história do alfinete, vocês lembram isso? É esse coletivo que fez isso aí, que é a favor do vagão rosa. O meu receio é que as pessoas acabam, qualquer coisinha também, esbarrão, que a gente sabe como é o metrô de São Paulo, é lotado, é muito cheio, e também as pessoas, cada esbarrão também vai achar que também é assédio. E isso tem que ter um grande cuidado também, né? A pessoa começar a destruir alfinete, por exemplo, para machucar os outros. E aí, até que ponto você vai saber que realmente é assédio, que não é? Violência não se combate com violência. Isso, também Então, não senão a pode gente fica usando violência. aquela lógica, a gente sempre E aí- rechaça aqui, que e é a aí lógica do uma mulher- opressor, de ficar... Daí imagina uma mulher, dependendo do vagão, assim, o cara tá me abusando. Daí, tem esses casos aí acontecendo, pega toda uma massa de pessoas e cai em cima do cara lá e machuca e mata, sei lá. Que é o que entendeu? aconteceu, não foi o que aconteceu lá Porque- com o menino que Porque foi amarrado gera no poste, né? Então, porque gera Porque o crime uma de energia. estupro, né, ele parece que ele é acima de qualquer coisa. Se a pessoa matou, ok, eles pegam a pessoa que matou e prendem. Agora, se a pessoa estuprou alguém, não tem perdão, não é? Ele não pode nem ficar na convivência O com os crime outros de presos. estupro, ele não tem perdão socialmente, nem entre os próprios, né, criminosos, né, aqueles que cometeram delitos, eles não perdoam quem cometeu algum ato assim, né? Quem que vai começar a ler aí o 0800? 979 5011 é o telefone que as pessoas ligam, participam com a gente. A Emília, querida Emília Lopes, lá de Herman Hills, lhe é familiar. Do centro lá, sim, Emília Lopes Emília. Rodrigues. Grande beijo, Emília. Sou contra o vagão rosa. Meu pai precisava de um vagão especial, pois fazia diálise. Mas nunca tinha lugar, pois uma pessoa especial não daria lugar para outra. E com certeza acontecerá a mesma coisa com o vagão rosa. Esse é o posicionamento da Emília Lopes. Querida, obrigado. E a Marisa também, Quirino, da Vila Sabrina também, ela não concorda com a postura do vagão rosa, pois isso vai trazer ainda mais segregações. É isso mesmo. É que a Josefa de Carvalho, de Contagem, Minas Gerais. Ô, cidade boa essa sua aí, Josefa, né? Ela falou que é a favor do vagão rosa, só que ela não diz o motivo porque ela é a favor. Então, se você puder responder pra gente por que você é legal, porque a gente gosta de ter as opiniões mesmo, tá, Descer do Josefa? muro, hein, Josefa? Abraços a todos, estou sempre na escuta. Um grande beijo pra você, Josefa. Então é legal que a gente tem várias posições, né? Maravilha, maravilha. Porque a vida é feita disso mesmo, né? Assim, desses vários olhares, né? Agora, realmente, essa questão na época do alfinete me chamou muito a atenção, porque assim, acho que na nossa época mais jovenzinho, aqui em São Paulo, a gente conseguia pegar o metrô sem tanta pressão mesmo, porque as pessoas eram menos pessoas no metrô. Sim. Hoje a quantidade de trens é a mesma. Era e a mais quantidade... elite também que usava. a quantidade de trens não aumentou muito também. E aí as pessoas se multiplicaram. Então a gente realmente tem, principalmente metrô Zona Leste ou Consolação Paulista, é um trens da trem CPTM também.
que é muito lotado. Nossa, eu ia pro Sumaré direto e o trecho da Consolação pra descer, gente, pra entrar era uma loucura. Então, realmente, você acaba entrando, às vezes, num contato físico. Só que as pessoas que são gentis, gente, eu vou falar uma coisa, assim, é muito legal que você faz amizade. Eu fiz muita amizade no metrô. Você não consegue segurar no ferro. Então, às vezes, a gente apoia no ombro do outro. Várias vezes eu apoiei no ombro de pessoas, tanto meninos quanto meninas. E também, né, a gente encosta sem querer, derruba o outro. E a gente percebe, às vezes, realmente, quando tem uma pessoa que tem alguma patologia. Porque essa questão também do assédio, nesse sentido do estupro e tudo, é uma questão patológica, né, Franklin? Eu sei que a gente tá terminando o programa, mas é nesse caminho também, claro, né? Com certeza. Se você não consegue olhar para outra pessoa sem se sentir despertado por desejos que são seus e que você precisa cuidar, precisa olhar por um prisma da patologia mesmo, entendeu? E aí, eu fico pensando, só pra gente finalizar, que o governador vetou, entendeu? Então, o Vagão Rosa foi vetado. Não vai haver Vagão Rosa em São Paulo, justamente aí por conta dos vários posicionamentos, em especial daqueles grupos ligados à defesa de direitos, à defesa de direitos das mulheres, os coletivos das mulheres aí, embora alguns se posicionaram a favor, o governador entendeu que não poderia ter esse Vagão Rosa em São Paulo e é esse o nosso posicionamento. Não tem que segregar mesmo para poder a gente garantir direitos, né? A gente tem que fazer com que as pessoas entendam que direitos coletivos é eu conseguir conviver com todo mundo de igual para igual sem me incomodar com outro que está ao meu lado. Lembrando que, assim, eu tenho um documentário, eu assisti esses dias sobre as mulheres, e eu vou colocar na nossa página lá para todo mundo, Espiritismo e Direitos Humanos. A gente já tá com 1.104 pessoas, eles são lindos, né? Então, assim, continuem curtindo a página. Tem muitas pessoas que vêm pedindo conteúdos pra gente, a gente vem postando, porque a nossa maior alegria é fazer isso, compartilhar o que a gente aprende, as nossas ideias também, e somar, né, Franklin? Claro. Então, eu vou colocar essa semana para vocês um documentário falando sobre o tema e sobre essa questão das mulheres aqui em São Paulo, lá na nossa página. Então, Espiritismo e Direitos Humanos, curte lá e até a semana que vem, né? Tem mais uma aqui, vamos ler rapidinho. Vamos ler rapidinho, quem então. Que ligou pra gente aqui, ó, Isaías de Votorantim. Nossa questão que nem o presidiário perdoa o estuprador, na minha opinião, o presidiário não tem moral nenhuma para julgar ato nenhum. Essa violência já é parte da direção do presídio. Obrigado, Isaías. Cuidemos Esse aí. é um bom tema pra gente falar em A outros programas senhora também. Dejaneira de Almeida, da Vila Ré, em São Paulo, para mim eu sou de acordo, pois o abuso já vem de muito tempo, principalmente em trens urbanos e na realidade deveria ser em maior quantidade. Talvez a gente precise pensar em campanhas, né? E como fazer com que isso, né, diminua mesmo. A gente tem que pensar sobre isso, né? A Josefa mandou a resposta. Eu adoro vocês. Ela fala, sou a favor por ter visto o atrevimento de alguns homens por meio de reportagens que a mídia nos mostrou. Abraços a todos. Obrigada, viu, Josefa, por completar, porque pra gente é importante, que é um material que a gente vai usar para refletir e principalmente porque nós somos um mutirão. Então pensar como a gente pode se movimentar para que isso acabe, para que isso não aconteça mais. Muito que bem, queridos e queridas. Mutirão acabando aqui, ó. Tá subindo a música pra gente poder deixar o Marcos cada vez está tirando mais nosso ó. tempo ali, ó. Muita paz para todo mundo. Gratidão por acompanhar o nosso Mutirão, que é o programa sobre Espiritismo e Direitos Humanos. Curte lá, gente, no Facebook, Espiritismo e Direitos Humanos. Dá um likezinho lá agora pra gente saber que você estava nos ouvindo. Isso Muito bem. Muito bem. Beijo. Beijo. Que eu não saiba te